Se você acha que tudo isso está envolvido na segurança pública, infelizmente, digita 1. Não pode pegar o peixão, pega o peixinho, digita 1. Ah, pô, deu repercussão midiática por conta do Rossi, digita 1. Se é o fulano de tal moreno, a resposta do Estado é uma. Se é o Caveira, seja da Core ou do BOP, é outra. Digita 1 também, porque é isso, né? Por isso que a nossa proposta é informação além da notícia. Nós não queremos só a notícia. Só a notícia não basta. A gente tem que conseguir te proporcionar uma reflexão. A gente tem que conseguir te proporcionar uma massa crítica, uma capacidade de entender. Quando você vê uma notícia lá numa emissora de televisão, você vai saber a raiz do problema. Então você não vai ser mais alimentado com pequenas pílulas que muitas das vezes têm um interesse ali de conduzir e manobrar a população conforme um grupo de interesse quer. Bom, morte do TH na Maré e o impacto no TCP foi a notícia de ontem, do dia de ontem. Esse famoso aí, vulgo TH da Maré, aí tá ele, né? Na rede social, no Instagram, com filtro, barbinha pintada, e do lado tá ele no dia de ontem, né? Então, acabou mais um criminoso que perdeu a vida. Essa é a vida do crime, o criminoso sabe disso, o criminoso que vai assumir no lugar dele sabe disso, a família sabe disso, a mulher dele sabe disso, então, nenhuma novidade. O crime é isso, né? O crime vive do crime e o crime tem dois preços. Ou a cadeia no Brasil indo para a rua poucos meses depois, ou a morte. Eles sempre calculam a cadeia, porque eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam nessa de ir e voltar, eles continuam no crime a vida toda. E tem muito criminoso velho só de ficar cometendo crime e voltando, cometendo crime e voltando. Bom, TH morreu, 22º Batalhão, que o comandante teve essa ideia genial, que nós acabamos de repercutir, colocou as barricadas em pontos de acesso de via expressa para a favela para diminuir o roubo de carga. Agora, Batata, 22º Batalhão, só para a gente conectar com a última notícia, abrange qual região? Complexo da Maré, mais o quê? Situa quem não é do Rio de Janeiro, porque eu quero que as pessoas que estão fora do Rio de Janeiro, quando pousar no Rio de Janeiro, entender o conteúdo que nós estamos passando. Por exemplo, o cara sai do Galeão, passa pela linha vermelha, vai ver aquele batalhão de frente para a linha vermelha. E ele vai ver que o batalhão, o 22º Batalhão, é cercado pela favela. Então, por favor, Batata, para a gente começar essa notícia aí, a repercussão de o que vai mudar no contexto da segurança pública, para os moradores do Complexo da Maré, para as polícias, para o 22º Batalhão, por favor, Batata. O 20º Batalhão é o batalhão da região que cobre toda a Maré, isso inclusive incluindo o Piscinão de Ramos, né, que hoje não tem facção, hoje é milícia lá, e olha como é que são as coisas difíceis. Piscinão de Ramos, milícia, né, vem Parque União, Nova Holanda, que está sob o comando do Comando Vermelho, e Baixo Sapateiro, Timbal, Pinheiro, Salsa e Merengue, e Vila do João e Conjunto Esperança, que são TCP. Do outro lado da Avenida Brasil, também está a comando do 22º Batalhão, está-se Bom Sucesso, aonde vai até o Morro do Adeus, que hoje é o PP, e seria Manguinhos e Mandela, também, que são o PP, que eram regiões onde atuava o 22º Batalhão, e são comunidades que não se opera mais por estar sob comando de um PP, é outro policiamento. Mas aquela região, aquela área ali, toda. E qual o problema maior? Aeroporto. Obviamente, quem faz uso do aeroporto são pessoas com uma classe, né, o nível econômico mais alto, então eles têm a de se direcionar, pegando a linha vermelha, vão para a Barra, aí passa ali linha amarela e linha vermelha, que são rodovias principais que são contornadas por comunidades. Por isso, vem dioturnamente acontecendo esses problemas.
tantos caminhões quanto cargas são roubados vindo lá do aeroporto ali. E acontecia muito porque esse TH aí que liberava isso de maneira tranquila. A linha amarela, por exemplo, onde teve aquele cenário com os jogadores do Flamengo, elas passam exatamente no meio entre Timbal e Vila dos Pinheiros. Essas duas comunidades juntas, no meio, exatamente no meio, passa a linha amarela. Ou seja, não tem outra facção que atuaria ali, em roubo ali, a não ser o terceiro comando, que é justamente desse magnífico TH que veio a falecer. O impacto frente à comunidade é temeroso, logicamente, porque embora o traficante, não existe traficante bom, para mim são todos uma merda, entendeu? Desculpe o termo, mas são todos uma merda. Todos eles, cada um existe um grau de agressividade. Tem um que mata mais, tem outro que o outro já é ligado a mais a baile, gosta de mexer com garotinha, o outro tem uns que é mais estratégico. O TH, por exemplo, era um cara voltado mais à guerra. Ele estava de frente à guerra. Ele gostava de puxar bonde e aquela coisa toda. Então tende a ele diminuir essas coisas e o roubo, porque ele que liberava essa palhaçada. E obviamente os outros, o outro sucessor vem a ser os nomes que ventilam na favela. Não existe ainda até agora um cara exatamente, vai ser ele que vai assumir. É o Bill, que era à frente já. Não quer dizer que esse cara era um bundão lá dentro, mas eram frentes que eles estavam frente, por exemplo, seja da Vila do João, ou a Vila do Pinheiro, e nesse caso, ele passa a ser o cara de tudo, entendeu? Agora, o TH era o dono geral, da Baixo Sapateiro, e existia abaixo dele os caras que ficavam responsáveis pela Vila do João, outro pelo Pinheiro, e dentro desses nomes que está mais ventilado é o Bill, que provavelmente será o sucessor, né? E o impacto principal na sociedade, que eu não queria deixar de falar, é uma alegria miserável dele ter ido para aquele lugar. Isso é um impacto que não pode deixar de dizer, tá? Eu, particularmente, eu estou impactado até agora e muito contente. Batata, me permita, irmão. Tá aparecendo o mapa aí, você foi narrando, e agora eu pedi que colocasse o mapa, seguindo a sugestão aqui do nosso camarada do chat, que pediu para colocar o mapa, né? Então, tudo que você explicou, tá aparecendo ali, ó, Ramos, a região de Bom Sucesso, em verde é Milícia, em vermelho Comando Vermelho, e a outra parte ali é a região do TCP. E ali dá para ver as vias expressas que pega exatamente a região onde você frisou que ali tudo é TCP. Se você não tiver conseguido enxergar daí, o público está conseguindo ver exatamente e eu te empresto meu telefone. Por favor. Como eu conheço muito ali, eu vou dizer para você, aquela parte verde ali, ó, ali é Ramos, Praia de Ramos, ali... As duas ali, a Praia de Ramos, tá vendo aquele bar bem banhado ali? Ali tem um piscinão de Ramos, muito conhecido, entendeu? E ali só tem uma divisão bem fininha ali, no meio do verde ali, que divide entre Piscinão de Ramos e Roquete Pinto, que são duas comunidades ali, que as duas são de Milícia. Aí, iniciando o vermelho ali, a área vermelha, a primeira é a Parque União, e logo ao lado vem Nova Holanda, né? Dentro daquele do Parque União ali, tem alguns localizados assim que tem nomes, apelidos ali, mas necessariamente ali é o Parque União, tá? Quando começa ali aquela área, é laranja, bege, né? É, um amarelo ali. É um amarelo ali. Então, ali naquele meio ali, já fica, entre os dois ali, fica um brisolão chamado Samora Machel, e inicia a Baixa do Sapateiro, tá? Locais pequenininhos, e se você acima do vídeo, é a linha vermelha, abaixo é a Avenida Brasil. Passando em direção entre os dois amarelos, aquela rodovia ali, é a linha amarela,
as duas partes, a amarela, é até redundante, né? Vem a linha amarela. Essa linha amarela aí é a via principal que vai para a Barra da Tijuca, que é a Zona Sul, né? E o que acontece? Obviamente, as pessoas pegam a linha vermelha e pegam essa linha amarela para ir para a Barra. Justamente essa linha amarela, esse pedacinho, essa parte amarela aí, que do outro lado vem a ser Vila do Pinheiro, Vila do João, lá no final Conjunto Esperança e lá no outro final Salsa e Merengue. Essa linha amarela aí é justamente onde aconteceu o problema dos jogadores do Flamengo, que eles vinham do outro lado da linha vermelha, da Ilha do Governador, que é o maior aeroporto que vem a ser o Galeão. Ô Batata, perfeito, irmão. Quem tá em casa conseguiu ver esse mapa nitidamente. E aí vocês perceberam que ali tem o aeroporto internacional do Galeão lá na ponta, vem a linha vermelha, o acesso para a linha amarela. E aí, cara, tu vê que as três principais vias do Rio de Janeiro, linha vermelha, linha amarela e Avenida Brasil, ela tem ali a tua interseção, né? Isso. Que é justamente na área do TCP. Olha que região estratégica na mão de uma facção criminosa, na mão de um criminoso como o TH da Maré. Ô, Júlio Roque, fizemos aqui a geografia do Rio de Janeiro e mostramos para a nossa audiência o quanto que essa região aí vale dinheiro e movimenta a importância de qualquer pessoa chegar no Rio de Janeiro. Não tem a possibilidade de você não passar por ali. Se você chegar pelo Galeão, se você vai para Barra, você passa por essa região. Júlio Roque, por favor, irmão. Realmente, Glauber, foi muito bem observado por Batata e por você, estratégico. Quando a gente fala estratégico, a gente sempre fala de um nível acima. Gosto de exemplificar da seguinte maneira. O cara que está segurando fuzil dentro da favela, ele está no nível tático, é um nível mais baixo. Quando você fala de nível estratégico, é um nível acima. Então podemos ver nitidamente que alguém ou alguém planejou muito bem a localização, o escoamento, o roubo de cargas. Tudo isso engloba um estudo refinado, né, por pessoas de um nível maior, que a gente chama de nível estratégico. Os escoamentos das principais vias citadas anteriormente mostra nitidamente que houve estudo, há estudo, e não são as pessoas que estão segurando fuzis que estão fazendo isso, com certeza absoluta. Venho também, né, salientar uma saudação. Essa saudação vai para os militares do 22º Batalhão da PM, que fica localizado na linha vermelha. E essa saudação vai em especial para o comandante da unidade. Comandos anfíbios! E quem sabe o que eu estou falando, ok? Glauber, por favor. Muito bom, irmão. Porra, cheguei a levar um susto aqui. Miqueias, mostramos aí como essa região comandada pelo TH da Maré é importante. Não existe vácuo de poder. Toda vez que um criminoso tomba, aquele poder ali vai ser preenchido por alguém. Certamente, essa região estratégica, cortando 3 vias principais do Rio de Janeiro, não vai ficar vazia. Ontem o TH morreu. O segundo, talvez na linha sucessória, o sobrinho dele, que é o tal do Gotinha, morreu e morreu muito morrido, né? Fazendo uma brincadeira aqui, né? Morreu muito morrido. Porque foi naquele padrão baiano do Tropa de Elite. Meu chefe, na cara não, para não estragar o enterro. Infelizmente, foi na cara. E o Gotinha não é mais Gotinha também. TH, Gotinha. E agora se falam em bio, de cria. Nós mostramos aquela região ali. Extremamente estratégica. O que está em jogo nessa disputa, na sucessão do TH da Maré? Miqueias, por favor, irmão. Glauber, o Complexo da Maré, ele é importantíssimo também pela localização dele por conta da distribuição de armas e drogas. Como mostrado no mapa aí, é uma região que tem acesso para as principais vias do Rio de Janeiro, para um dos principais aeroportos do Rio de Janeiro também, e fica relativamente próximo do Porto do Rio. Então, o Complexo da Maré é uma grande central de distribuição de armas e drogas.
E aí é um espaço que, com certeza, vai continuar sendo disputado. Hoje, a chamada faixa de Gaza, que divide a região ali entre o terceiro comando e o Ser Vermelho, é uma região que existe um equilíbrio muito tênue ali, ao ponto de os próprios moradores não poderem transitar entre a área de um e a área de outro. Um morador que mora ali no Parque União, ele não pode ir para dentro da Vila do Pinheiro, visitar um parente, visitar um amigo, senão ele acaba morto. Então é um cenário muito complexo, muito complicado, e assim, a gente vê ainda que o terceiro comando, ele não tem uma estrutura de hierarquia muito bem definida, como, por exemplo, é o PCC. Então, essa assunção de poder, quem vai tomar esse lugar, não necessariamente vai vir de uma indicação de um chefe da quadrilha, de um presidente, digamos assim. Essa tomada de poder, ela pode ocorrer, inclusive, com um banho de sangue dentro da própria facção, como nós já vimos acontecer várias e várias vezes no Rio de Janeiro. Não seria a primeira vez que a ausência de poder não causa uma guerra externa, mas causa uma guerra interna, o que pode ser ainda mais problemático, porque uma guerra externa, ela se extingue com certa velocidade, porque você tem um invasor que ou ele resolve e toma o local, ou ele se retira. Agora, quando você tem uma ruptura dentro, a exemplo do que foi na Rocinha, salvo engano ali no ano de 2017, que você teve a ruptura entre o Ney da Rocinha e o outro camarada lá que me fugiu o nome agora. O Rogério 157. Isso, então, nós tivemos uma ruptura dentro da mesma estrutura, dentro da mesma organização, e isso ficou muito complicado ali. Exigiu intervenção também do Exército, vários policiais foram deslocados para lá na época. Eu mesmo era do Complexo do Alemão e fui deslocado para ficar apoiando permanentemente a Rocinha, por quê? Quando você tem uma rixa entre traficantes de uma mesma facção, que ocupam o mesmo território e eles começam a brigar, a briga fica muito mais intensa, porque ambos conhecem o território, ambos estão enraizados ali. Dentro da comunidade você tem núcleos de apoio diferentes e isso é extremamente caótico, entendeu? Além do que, obviamente, o Peixão deve ter a preferência dele sobre quem deve ser o sucessor do TH ali, ocupar esse espaço. A figura do De Ferro é um cara muito mais violento, um cara que tem uma tendência maior para o combate, enquanto o tal do Bill, ele é um cara que busca mais os negócios, ele busca mais uma estratégia, um cara que vai buscar muito mais uma corrupção com os policiais e um acordo com as outras facções do que necessariamente um confronto. Então tudo isso está muito em aberto, a polícia foi para resolver um problema, mas ainda não sabe o que se passa na cabeça dos traficantes que estão lá e o que vai acontecer. Por isso que até então a polícia mantém um policiamento mais intenso no Complexo da Maré, logo após a morte do TH, justamente para tentar evitar esse banho de sangue que possa vir, ou por uma disputa interna, ou por uma disputa externa das facções que tem ali no entorno. Perfeito, Miquéis. O Comando Vermelho, ele domina 75%, tem notícias e estudo em relação a isso, das áreas dominadas pelo crime no Rio de Janeiro, 75% está na mão do Comando Vermelho. Porém, como o mapa mostra aí, produção, diretor, coloca o mapa novamente, você vê que nessa região a força maior é do TCP. Não é o mapa que está pintado de vermelho, por favor, tá? Que tem as cores, milícia, verde, exatamente esse. Você vê que ali tem um domínio do TCP. Essa possibilidade já foi alertada ontem pelo Batata, no episódio de ontem, de uma dificuldade do Comando Vermelho conseguir tomar essa região. Porém, Batata, eu quero que você complemente essa informação. Me parece uma região muito estratégica, porque se o Comando Vermelho conseguir montar uma guerra ali, principalmente aproveitando a fragilidade da Baixa do TH da Maré, ele tomando o Timbal e a Baixa do Sapateiro, ele tem acesso àquela região mais estratégica. E aí a população carioca vai ficar passando ali diariamente de um lado uma facção, quando o cara cruzar ali a linha amarela, conectando com a linha vermelha, ele vai ter de um lado só Comando Vermelho, do outro lado só TCP, o que torna um elemento difícil e ainda mais perigoso num confronto entre eles. Bom,
A gente não tem nenhum interesse nessa sucessão. Isso aí é até um pouco vergonhoso para uma população debater sucessão de criminoso, mas quando a gente fala do crime, vai influenciar nas pessoas que estão passando ali, nem sabe o que acontece, no turista que passa ali indo para a barra, que também não sabe, e as violências que vão acontecer ali. Por favor, Batata. Antigamente, o Glauber, era até comum se passar pela aquelas principais rodovias ali, você via o cara às vezes de fuzil lá dentro. Aí colocaram-se uns tapumes lá, hoje você passa, você não tem como ter visão do que você está vendo, que está tendo ali dentro. E a respeito lá do confronto aí, o problema é o seguinte, o CV não consegue avançar ali, porque saindo ali atrás, aonde não está aparecendo o mapa ali, dando continuidade ali, depois da Vila do Pinheiro, depois do Salsa e Merengue, vem o Parque Alegria e vem o Caju, que são outras comunidades também, que são fortes também, tem um poderio bélico forte, e eles são também tudo TCP. Então, quando entra em guerra aqui na frente, o pessoal vem apoiar. O pessoal da Ilha do Governador, que também é o Dendê da ilha, toda governador, que 90% da Ilha do Governador é terceiro comando também, apoia o pessoal da Maré também, quando se trata de uma guerra. Fica muito mais viável do que o Comando Vermelho para se ter apoio do outro lado, que o pessoal tem que vir no Complexo Alemão, que se encontra do outro lado da linha e é muito mais distante. Ou do Jacaré, que vem de Manguinhos, que são mais distantes, tem que contornar mais vias. Não é que não venha, mas se encontram, é muito mais fácil aqui, na área do TCP. Então, provavelmente, uma guerra, essa guerra aí o Comando Vermelho não vai puxar. Isso aí é óbvio, não é inteligente para ele, não é estratégico para ele, vai perder um monte de arma e, logicamente, ele só consegue puxar a guerra com uma durabilidade curta, que eles entram e tomam e fica. Porque se ficar só confrontando e o outro mostrar resistência, que durar muito tempo, a polícia acaba cercando e aí a perda deles é muito maior. Então, eles não vão criar isso aí. Isso é óbvio que eles não vão criar. O problema é a instabilidade interna. Mas internamente, a coisa já era bem dividida. Esse cara aí, o Bill e o Cria, são todos eles eram responsáveis por pequenos espaços lá dentro. E o TH era dono de tudo. Mas, por exemplo, um era da Vila do João, o outro era da Vila do Pinheiro, o outro já olhava o Salsa e Merengue, o outro lá no Conjunto Esperança. Eram pessoas de escala menores, que vão agora se promoverem com a morte do TH, que devem estar muito felizes por dentro, assim como eu, entendeu? Ô Batata, vamos lá então. Haveria a possibilidade de um Bill desse aí, ou tal do de Cria, ter dado a informação do TH para a polícia? Vamos aqui, nós estamos aqui no ao vivo, mas vamos pensar o mundo como ele é. Porque a gente sabe que criminoso é X9. E muitas das vezes o criminoso, ele mesmo dá a fita para a polícia, né? No presídio, minha experiência no presídio federal, tem criminoso aí, ó, estampado no jornal como líder de facção, e eles dão as informações em troca de algumas mazelas, favores que o Estado oferece. Bom, se essa história é do jeito que você está narrando ali, e o áudio do TH, que ele fica pedindo apoio, pô, chama o morador, ele gemendo, ele morrendo já, quando ele já tinha tomado e saído do bunker, ido para casa da vizinha, e foi para casa do morador, ele está em desespero querendo apoio. Morreu ele e só 2 caras. Morreu ele e o sobrinho dele, né, que é o tal do Gotinha. Cara, aonde estava o de Cria, aonde estava o Bill? Será que eles estavam já no aquecimento esperando só assumir? Acontece isso dentro da criminalidade, Batata? Acontece. E às vezes acontece quando eles mesmos, na parte, né, inferior não é o dono, né, mas eles acabam se reunindo, principalmente quando começam a chamar muito problema para a comunidade.
o TH tinha liberado roubo. E todo mundo sabe que roubo chama a polícia para dentro da comunidade, tá levando carga, levando toda hora grandes operações de carga. Isso aí já incomodava. Isso incomoda o tráfico. Por quê? A troca de tiro constantemente, perda de um fuzil, constantemente bandidos aí são alvejados, são presos. Isso causa uma instabilidade, um incômodo. Isso poderia ter acontecido, né? Isso foi até ventilado de uma maneira assim, não majoritariamente, né? Mas se correu a possibilidade, sim. Como já ocorreu em outros lugares. 90% das comunidades, antes de ser tomado, normalmente tem uma articulação de um soldado lá, insatisfeito com o dono, e aí a outra facção consegue trazer ele para o lado de cá, até porque ele conduz, dizendo aonde é a localidade, ele é conhecedor do local. Se faz necessário isso. Um cara, por exemplo, da Nova Holanda, ele não conhece nada lá no Pinheiro, ele não conhece nada abaixo do sapateiro. Para ele entrar, ele necessita de alguém como guia. Então, se não tiver um guia, e normalmente esses guias acontece como você falou, são os caras que, estão insatisfeitos, estão putos com o dono, tá liberando roubo. Um babaca ele liberar roubo, com, na verdade, um império, fazendo bailes. Quer dizer, os caras não têm escrúpulo nenhum. Essa é a verdade, não tem escrúpulo nenhum. Porque eles liberam os soldados para fazer roubos. Olha o problema que deu. Esse problema aí poderia ser um gancho, né? Os jogadores do Flamengo, umas pessoas midiáticas, que obviamente vai cobrar autoridades, deram tiro nos jogadores do Flamengo. Aí vai perguntar, que não vai fazer nada, segurança pública, com certeza vai reagir. E isso aí pode simplesmente, os caras, esse cara tá trazendo polícia aqui pra dentro, olha a merda que esses moleques estão fazendo, e o TH não fazia nada, liberava. E isso pode realmente acontecer, isso que o Glauber mesmo levantou. Pois é, cara, e tu me deu um outro elemento aqui. Eu só tô pensando ao vivo, né? Então, o meu papel aqui é criticar e tentar entender as respostas. Bom, então quer dizer que será que teve alguma relação, alguma pressão pelo fato de terem metralhado o carro do Rossi, goleiro do Flamengo, né? Que outro dia aqui eu fiz a gafe de falar zagueiro, goleiro. Eu sou Flamengo, muito Flamengo, então eu sei que o Rossi é goleiro. Aí o que acontece? A população toma tiro diariamente, né? Quando é o jogador do Flamengo, tem repercussão. E aí, realmente, cara, 10 dias depois, uma semana depois, o cara morreu. Bom, o mundo do crime gira dessa forma. Outra coisa, vamos pensar aqui e especular mais uma situação, né? A polícia tá tentando pegar o peixão, não tá conseguindo. Não pega o peixão, pega o peixinho, talvez, não? O TH não é o 02 do TCP? Se não dá para pegar o peixão, pegou o peixinho, a segurança pública está em alta, com moral com a população, todo mundo vibrou. Eu sei que no caso do TH tinha um elemento ali de honra pro BOPE, porque mataram 2 policiais do BOPE naquela região. Ô, Miqueias, e aí, cara? Tô viajando ou, é uma linha ali que realmente as peças se juntam? Por favor, Miqueias. Você está certíssimo, Glauber. Assim, coincide a questão do assalto ali aos jogadores do Flamengo. Isso pode ter talvez antecipado um pouco essa operação, mas o fato é que a polícia, a instituição polícia militar, não os policiais, ela vive de dar uma resposta à sociedade. Então, há muito tempo que a polícia militar não tem uma vitória no Rio de Janeiro. A gente só via a situação se agravando, cada vez mais ataques, cada vez mais violência. E sim, quando a gente tem uma ação que resulta na morte de alguém que tem mais importância, quando resulta numa atividade mais midiática, como foi a questão dos jogadores do Flamengo, a gente tem ações mais incisivas. Como eu já falei aqui, por exemplo, a morte do policial civil marido da juíza Tula resultou numa operação ali no morro, no Leme, onde os tiros podiam ser ouvidos na praia, onde nós vimos policiais em plena Zona Sul portando fuzis, coisa que não acontece rotineiramente. Então, sempre que nós temos
uma ação criminosa que atua contra membros da elite, pessoas que têm algum destaque na sociedade, a instituição Polícia Militar, lembrando sempre, policiais não agem sem ordens. Sempre a mando do governador, a mando do secretário de Segurança Pública, foram lá e anteciparam. Precisamos dar uma vitória. Porque qual foi a última grande vitória que a gente teve no Rio de Janeiro? Um dos casos que eu me lembro bem, que foi comemorado, foi a morte do traficante 2N. Justamente pelos mesmos motivos que o Batata destacou. O 2N era um criminoso que facilitava o roubo de cargas e levava as cargas roubadas lá para o Salgueiro. E aí, por conta disso, nós tínhamos operações do Exército na Intervenção Federal de 2018, ali no Salgueiro, e o Rabicó, que era o chefe do Comando Vermelho à época, mandou o 2N parar com o roubo. Como o 2N não quis parar, mandou matar o 2N. O 2N pulou para uma outra facção e acabou morto. Então, assim, nós temos todo esse cenário envolvido. O incômodo às elites, no caso dos jogadores de futebol, esse negócio de chamar a polícia para dentro da favela por conta dos roubos e ainda esse incômodo para a própria sociedade que precisava ver uma resposta, uma vitória do Estado do Rio de Janeiro em algum momento, porque fazia tempo que a gente não tinha uma vitória contra a criminalidade. Pois é, irmão. E também tem um elemento que já estava tendo monitoramento de fato por conta da morte dos policiais do BOPE. Essa motivação é inegável, né? Até a forma como a polícia comemorou, né? O BOPE realmente fez... O Na Escuta, que é um canal de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, colocou uma frase do tipo, não mexa com BOPE, parceiro, alguma coisa nesse sentido. Então, mexeram com BOPE, morreram 2 policiais do BOPE. Essa resposta houve. Mas o Miquel bem colocou aí, só fazendo aqui o complemento à fala do Miquel, foi na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e não no Leme. A polícia, em pouco mais de um mês, deu uma resposta com 5 criminosos mortos. Então, a depender da complexidade da favela, vai ser mais rápido e outra vai demorar mais. Talvez a operação lá no TH da Maré é uma operação mais difícil, né? Então, tem todos esses elementos. De fato, acho que o Miquel pontuou bem quando ele listou os 3 itens ali. Agora, o Júlio Roque vai fechar esse bloco, mas antes eu vou te pedir aquela moral de você deixar o teu like, porque nós estamos num nível muito baixo de like e eu sei que você tá aí, tá curtindo, você só esqueceu de dar o like. Então, deixa o teu like, quem tá no ao vivo tem o botão aí de reação, você solta, os corações aí 100%, dá risada, interaja com o nosso conteúdo, porque isso vai ajudar demais que outras pessoas descubram que o Fala Globo agora tem o Fala Globo News. É isso mesmo, num paletózão aqui, num blazer e com essa bancada maravilhosa com Miquel Batata e agora Júlio Roque para fechar esse bloco. Bem, Glauber, podemos perceber a palavra relevância. O que seria isso? Quando pessoas de relevância na sociedade, na instituição, no Brasil, né, acontecem de serem vítimas do crime, as coisas mudam, os ventos mudam e ficam com ventos fortes. A resposta da sociedade, né, que a segurança pública deu nesses eventos, tanto no roubo de cargas, com a adição de barreiras, né, que o próprio tráfico utilizava. E agora, com a morte dos grandes traficantes, o Gotinha e o TH, né, vem o golpe de mão do Estado em cima do tráfico de drogas. Mas fica a pergunta, será que foi por causa das relevâncias que aconteceram aos jogadores do Flamengo, né, e coisas que estão acontecendo com pessoas de relevância? Ou a guerra em si está tomando uma proporção que territórios, partes geográficas, pontos estratégicos estão incomodando o Estado? Ainda não sabemos. E perguntamos a você, o espectador, o que você acha? O que você acha, pede logo um digita 1 e digita 2, né? Se você acha, cara, que todo esse jogo acontece dentro da segurança pública, na motivação política, porque o BOPE podia ter informação ali há muito tempo, mas não tinha o aval para operar, para produzir um resultado desse. E aí quando vem a pressão, mídia, jogador do Flamengo, e outra coisa, né? A favela inteira é Flamengo, né? Você sabe disso. E aí, qual é, guerreiro? Vocês estão dando tiro, imagina se o Rossi morre. Imagina se o Arrascaeta morre num negócio desse aí. Aí, meu irmão,
Sobrou pro TH. Se você acha que tudo isso está envolvido na segurança pública, infelizmente, digita 1. Não pode pegar o peixão, pega o peixinho, digita 1. Ah, pô, deu repercussão midiática por conta do Rossi, digita 1. Porra, se é o fulano de tal morrendo, a resposta do Estado é uma. Se é o Caveira, seja da Core ou do BOP, é outra. Digita 1 também, porque é isso, né? Agora, o que eu acho disso tudo, irmão? Eu acho que tá maravilhoso. Só falta o Estado ter o mesmo compromisso com a sua população, pagadores de impostos, as pessoas que estão aí vivendo uma vida honesta, apesar de um país de vagabundo. Eu vi a entrevista de um senhor, irmão, no SBT, uma entrevista de um senhor, coitado, meu irmão, um homem de quase 50 anos, chorando igual uma criança de desespero, cara. É humilhante um trabalhador passar por isso. O senhor, preocupado que ele saiu para trabalhar, provavelmente umas 4 da manhã, ter uma vida honesta, um tiroteio, ele ficou sem saber o que fazer, tinha ele e mais uma senhora no ponto de ônibus, o coroa se jogou no chão, o coroa desesperado, cara, desesperado, e ele chorando lá, dando uma entrevista revoltada, um desabafo impactante, e ele ainda fala, vocês me dão licença, eu tenho que ligar pro meu filho para falar para ele não sair de casa. Meu irmão, dá arrepio, dá vontade de chorar junto com ele, de raiva. Você acha que um político sente a mesma coisa? Você acha que o sangue do político, na veia dele corre o mesmo sangue que o nosso, que o seu? Porra nenhuma. Agora, se tiver uma repercussão midiática, se tiver pressão política, eles vão lá e soltam os cães. E quando soltam os cães, parceiro, o resultado vem. Só falta soltar os cães, não, Júlio Roque? Os verdadeiros cães de guerra. Afirmativo, ô Glauber. Cães de guerra. Já disse em outro momento, o jargão, os pitbulls estão na coleira e os donos da coleira que a segurem bem, porque se essa coleira for solta, os pitbulls vão para dentro e vão para dentro com vontade, Glauber.